pessoal, meu canal do YouTube. Bom, eu comecei na semana passada e vou continuar o que eu chamo de microaula sobre o surgimento do cinema, o início do cinema. E hoje eu já queria, assim, de cara, falar de uma diferença que surge logo no início do cinema, que de uma maneira geral eu vou falar que existe um cinema que vai contar histórias, que a gente chama de clássico, e tem também um cinema que a gente vai chamar de lado de cá de poesia. Vou mostrar para vocês um vídeo, finalzinho do século XIX. Esse aí é um filme dos irmãos Lumière, que descobriram o cinematógrafo, a câmera. E eles fizeram um dia na casa deles, alguém filmou um deles com a mulher e o bebê. Chama O Lanche do Bebê, isso que você está vendo. Você está vendo que é um registro simples, é o casal dando comida para o seu bebê. Então, aparentemente, você não está vendo nada demais, a não ser um registro que a gente faz hoje com câmera de celular o tempo inteiro. Mas esse filme, do finalzinho do século XIX, no início do cinema, ele diz muita coisa. Você pode reparar que lá no fundo tem as árvores se mexendo, tem um movimento da vida no vento que está soprando nas árvores. E ali tem o lanche do bebê. Mas é interessante ver o que tem no entorno desse pequeno filme, igual você está vendo. E a gente vai falar que o lanche do bebê ali sendo filmado, a gente poderia falar que é um cinema documentário, um registro, não é? E o que está em volta, que é o movimento da natureza, do mundo, da vida, a gente vai chamar isso de um movimento de poesia. Acontece que logo no início o cinema é tomado pela ideia que já existia no século XIX, que é a literatura e o teatro. Teatro realista que conta histórias e uma literatura ligada ao melodrama, uma forma narrativa, começa no século XVIII, que é de contar histórias com começo, meio e fim, que vem dos tempos. E o cinema, que a gente chama de clássico, ficcional, ele traz da literatura e do teatro exatamente essa capacidade de contar histórias com imagem e movimento. Tem personagens que enfrentam desafio e no final tem um desenlace, um fim, que geralmente nesse início do cinema, finais felizes. Por outro lado, igual você viu no Lanche do Bebê, nesse filme, começa a surgir um chamado cinema de poesia. Um cinema que a gente diria que é fotogênico. Não é fotogênico no sentido que a gente bate foto hoje e fala: olha, a pessoa saiu bem na foto, ela é fotogênica. Não, não é isso. É fotogenia no sentido de que o cinema logo se descobre, logo nos anos 10 para os anos 20 se descobre que o cinema tem uma coisa que é fundamental, que é celebrar um instante que é efêmero. Então, quando as árvores balançam no filme que você viu, do Lanche do Bebê, o que está se celebrando ali é a capacidade de captar um instante que nunca mais vai se repetir e você aprisionar esse instante através do filme, da película. E aprisionando esse instante, você nota que o cinema cria dentro da instabilidade que é o mundo, dentro da instabilidade que é o mundo, ele capta esse instante em um mundo estável, e esse instante, então, é para nós espectadores uma dádiva, um presente. Você captou um instante, e esse instante entrega até você e ele vira memória. Bom, isso é surpreendente naquele momento, no iniciozinho do século XX. O cinema ter essa possibilidade não só de contar histórias, como a gente está acostumado com séries da Netflix ou outra coisa, mas de fazer poesia. Então, você está vendo agora aí um filme que foram artistas que falaram: olha, o cinema não é só para contar história,
O cinema é também para fazer arte. E aí surge esse filme que você está vendo aí, Balé Mecânico. Você já está vendo aí o Balé Mecânico. O Balé Mecânico não conta histórias. O Balé Mecânico ele não tem personagens. Ele não está baseado na literatura e no teatro do século XIX. Mas ele está preocupado exatamente em registrar, ou melhor, em mostrar um instante do início do mundo moderno. E aí você está vendo relógio, que quer dizer tempo, você está vendo movimento, tem várias imagens que quer dizer movimento, e tem outro dado que é fundamental nesse filme Balé Mecânico, que é a questão da velocidade, que aparece desde a mulher no balanço, a essas roldanas, a ideia então de movimento e velocidade, que é mostrando a ideia que os artistas que pegam a câmera logo no início dos anos 20, para mostrar que o cinema ele vai além da ideia de contar histórias. O cinema pode fazer poesia, pode refletir o mundo, fazer filosofia, que é uma espécie de fazer filosofia, esse filme que você está vendo, Balé Mecânico, porque ele traz a ideia de que o mundo moderno é movimento e é velocidade, e o cinema registra isso. Então essa é a ideia que, paralelamente à ideia que o cinema pode contar histórias, que a gente gosta, está aí, 90% do cinema conta histórias, o cinema também pode fazer poesia, ele pode fazer experimento. Lembrando que nós temos 4 domínios no cinema. O primeiro, o ficcional clássico e moderno. O ficcional clássico é esse cinema que conta histórias, que a gente está acostumado aí, vendo os filmes na Netflix, vendo telenovela da TV Globo. Tem o ficcional moderno, que vai dos anos 40 aos anos 70, século passado, que é um cinema chamado cinema de arte. Tem o cinema documentário, tem o experimental, que é o Balé Mecânico, pode ser o exemplo, e hoje tem o cine ensaio, que é um cinema que se propõe a pensar com as imagens, uma filosofia com imagens. Então é isso, essa segunda microaula. O cinema pode ser algo além de contar histórias, como a gente está acostumado. O cinema pode captar o mundo estável, que é o mundo moderno, em movimento e veloz, pode fazer disso poesia, pode fazer disso arte. Então, é isso. Meu canal do YouTube está aí. Faça sua inscrição, como diz a minha mentora Cristal. Ativa aí um sininho para te lembrar. E todo domingo, 18 horas, você tem um vídeo novo. Essa é a segunda aula. Cinema de poesia. Abraço.